Glória a Deus, graças a Deus. Com autorização do nosso pastor, amados irmãos, louvado seja Deus, nós vamos ministrar a palavra. Peço aos irmãos que continue aí no espírito de oração e de adoração ao Senhor, intercedendo a Deus por mim, em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Como disse anteriormente, é um prazer, amados irmãos, estar aqui cooperando com os irmãos. O pastor José Silva, na sua palavra, disse que já havia algumas tentativas da gente estar aqui juntos, cooperando com os irmãos, mas não foi possível. Embora eu diga para os irmãos que o meu desejo era de estar aqui, como das vezes anteriores, eu dizia para ele: eu quero estar aí para ouvir, eu quero estar cooperando com os irmãos, mas como ouvinte. Mas ele sem aceitar, querendo só que eu estivesse aqui para estar trazendo a palavra do Senhor. Mas aí, no meu pensamento, eu quero chegar aqui uma hora assim de surpresa, chegar já na hora que ele estiver ministrando, quando ele estiver perto do horário da palavra, aí vou chegar, vou ficar dentro do carro ali ouvindo, irmã Rosiane? Aí depois chegar e ouvir a palavra, cultuar a Deus com os irmãos, amém? Mas Deus sabe, de todas as coisas. Então, assim, a gente vai louvando a Deus, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Assim, sem mais delongas, nós lemos 2 textos da palavra do Senhor, 2 textos que são bem conhecidos. E falar assim de culto de missões, amados irmãos, os irmãos, eu estava ali sentado e meditando, lembrando que eu lembro que eu tive aqui uma vez, e o presbítero Paulo Sérgio pregando, o presbítero Paulo Sérgio, acho que tem mais um estilo assim de pregador, de avivamento, e ele, como para mim, o presbítero Paulo Sérgio é uma referência no sentido de obra missionária aqui em Juazeiro. Eu sempre fui, amados irmãos, desde o início da minha fé, sempre fui também apaixonado por missões. O meu desejo, o meu sonho também era sair ao campo missionário, fazer missões. Louvado seja o nome de Jesus. E quando eu comecei a aprender a palavra, comecei a caminhar nos caminhos do Senhor, que eu aprendi sobre o chamado missionário, eu, quando ouvia, sempre disse isso, e quando eu estava preparando aqui, meditando na mensagem, pedindo a Deus uma palavra, me direcionar na palavra do Senhor, para trazer para os irmãos, eu me lembrava disso, e até lembrei que certa feita minha esposa, depois no culto, me repreendeu, porque eu contei um testemunho, e ela disse: tu já contou esse testemunho na igreja, e aí vai e repete. Eu digo: bem, se o Espírito Santo de Deus nos direciona para contar, porque tem alguém que precisa ouvir. Ainda que você já tenha testemunhado, ainda que você já tenha dito diversas vezes, mas se tiver alguém ali que não ouviu ainda e precisa ouvir, Deus vai fazer você falar. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque será para a edificação da vida de alguém. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. E eu, pensando, já que o culto é de missões, já que o culto fala da obra missionária,
né? Louvado seja Deus. Embora todos nós, irmãos, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente já se torna um missionário. Todos nós, porque nós temos a missão de propagar o Evangelho. Louvado seja Deus. Então, quando eu estava lendo o texto, meditando, me veio à mente um hino que fala: posso, tendo as mãos vazias, me encontrar com o Senhor, né? Então todas as vezes, irmãos, que eu ouvia esse hino, eu chorava, eu ficava desesperado, porque eu queria fazer alguma obra, não queria chegar diante de Deus, né? Eu temia em chegar diante de Deus com as minhas mãos vazias. E eu dizendo isso, não estou dizendo que eu estou com minhas mãos cheias, de maneira nenhuma. Eu ainda tenho muito o que fazer. Nós ainda temos muito o que fazer, ainda nos resta muito a fazer para o reino de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E aqui no texto que nós lemos, em Mateus, irmãs e irmãos, aleluia, os discípulos, eles partem para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Jesus ordena a eles que vá para a Galileia, lá para o monte, porque Jesus já tinha o plano de encontrar com eles ali. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 17, diz assim: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E eu parei nessa frase aqui: mas alguns duvidaram. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, presbítero, por quê? Porque, amados irmãos, nós hoje também estamos vivendo isso. Nós estamos dentro da igreja, mas alguns estão duvidando. Alguns de nós alguém está entre nós duvidando da obra, ou da presença de Jesus. Será se é isso mesmo? Louvado seja o nome de Jesus. Mas Jesus se apresenta para eles e Jesus diz: olha, me foi dado todo o poder no céu e na terra. Eu tenho todo o poder agora, eu tenho todo o poder nas mãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ordena aos discípulos que vá e faça discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então agora Jesus ordena, ele disse: ó, ide. E o ide, nós sabemos, irmãos, aleluia, até as crianças já sabem que o ide de Jesus é imperativo. Jesus não está perguntando se alguém quer ir. A igreja tem a determinação, a igreja tem a ordem de cumprir o mandado do Senhor. E aqui é diferente do capítulo 10, aleluia, porque no capítulo 10 Jesus distribui os discípulos numa missão provisória, de um processo transitório. Jesus, como que tivesse ali fazendo um teste com eles. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas agora é diferente. Agora é um mandado permanente, porque a porta da salvação se abriu para toda a humanidade. Jesus não está agora restrito, aleluia, a fazer como ele disse: eu vim para a casa de Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não, agora o mandado é para todo o universo, para toda a humanidade. Jesus disse para Jerusalém, Samaria e os confins da terra, até chegar em Juazeiro e Carnaíba do Sertão. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós também temos esta missão. Essa missão também é dada a nós. Louvado seja o nome santo de Jesus. E o interessante
que esta obra de pregar o Evangelho, ela tem uma tríplice missão: de fazer discípulos, de batizar e ensinar a fazer discípulos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu entendo, amados irmãos, que fazer discípulos, discipular, aleluia, essa tríplice missão de discipular, aleluia, batizar e fazer novos discípulos, ensinar a fazer novos discípulos, aleluia, esse discipular eu tenho uma visão um tanto quanto diferente, porque nós temos feito discípulos, membros de igreja. Sim ou não? Porque Jesus é universal. Jesus é universal. Há um equívoco entre as denominações de que Jesus é de tal denominação. Nós não pregamos isso, mas infelizmente alguns de nós diz que salvação só tem na Assembleia de Deus. Eu conheci um irmão, inclusive ele era presbítero da igreja. Infelizmente, houve um desacerto na vida e acabou se afastando. Mas esse irmão, ele dizia, ó, que se Jesus tiver plano de salvação na vida de alguém de outra denominação, traz para a Assembleia de Deus. Ou seja, salvação é só na Assembleia de Deus? Não. Jesus salva na Assembleia, salva na Batista, salva na Alcance, salva na Presbiteriana, salva na Cristã do Brasil. Jesus salva, irmãos, aleluia, lá em João capítulo 4, aleluia, outro capítulo que eu me detenho ali, louvado seja Deus, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus disse para a mulher, aleluia, Deus não está preocupado onde você vai adorar, Ele está preocupado se você está adorando em espírito e em verdade. Aleluia. Deus não está preocupado se nós estamos adorando na Assembleia, na Alcance, da Batista ou em qualquer lugar, se é em Jerusalém ou se é no monte, aleluia, ou se é no vale. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Agora, para entender, amados irmãos, abra aí Isaías 42. Peço um dos irmãos que leia em voz alta. Isaías 42, versículo 1. Eis que eu servo a quem sustento o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, o introduzirá entre os gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isaías está falando de Jesus aí. Eis aqui o meu servo, em quem sustento, a quem sustento o meu eleito. Aleluia. Em quem se apraz a minha alma. Ou seja, Deus está dizendo, eu tenho prazer nele. Eu tenho prazer no trabalho dele. Será que Deus está tendo prazer também no nosso trabalho? Será que nós estamos fazendo um trabalho que dá prazer, que dá gosto, que dá gozo a Deus? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Marcos fala da grande comissão, e é preciso, amados irmãos, entender isso. O compromisso, o caráter
servil, o caráter de servo que Jesus tenta ensinar a sua igreja. Porque o que nós estamos vendo hoje, e é outra tecla, irmã Rosane, que eu bato, e sou batido por isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Eu sempre bati nisso. Sou contra e vou continuar sendo contra a mercantilidade do Evangelho. O Evangelho hoje virou mercadoria de prateleira. O Evangelho hoje virou até, irmão Raimundo, o Evangelho está mais barato do que banana no fim da feira. E olhe que a banana não é tão barata. Mas hoje, irmãos, hoje está pior. Porque hoje, para você trazer um cantor ou um pregador para cá, você tem que assinar um contrato com exigências. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. No ano de 2015, nós tivemos no Piri, passamos um período ali no Piri, e eu peguei uma pedreira, porque nós chegamos lá, já estavam quase no meio do ano, e eles já estavam preparando a festa da congregação do campo. Na época o Piri ainda pertencia a Juazeiro. No ano seguinte, no ano de 2016, foi quando houve a transição, a saída do pastor Jair, e por conta disso houve a emancipação do Piri. Aí eu fui trazido de volta para Juazeiro. Mas para realizar a festa lá, na reunião da equipe de eventos, foi dito: mas é porque o nosso campo aqui tem a tradição de trazer pessoas de peso, de nome, de renome. Só que a congregação estava sem fundo, sem caixa financeiro. Eu disse: irmãos, nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome santo de Jesus. E aí foi aquele debate. Louvado seja Deus. Nós levamos para ali como cantora Maiane, a nossa irmã Maiane, o pastor Jadson, presbítero Paulo Sérgio, e foi uma bênção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus salvou, Jesus curou, Jesus batizou com o Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E foram todos, irmãos, pela graça, aleluia, sem exigência, sem pagar cachê, aleluia. A nossa responsabilidade era pagar o combustível, o transporte deles, que eu acho nada mais justo. Louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E se a congregação quiser abençoar com algum valor, com algum presente, ótimo, louvado seja Deus. Mas dizer: olha, só vou por X, por tanto, para mim isso é mercantilismo. Louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. O trabalho servil, o caráter de servir, ser como servo de Deus, não existe mais. Louvado seja Deus. Isaías está dizendo: olha, Deus tem prazer no caráter de servo. Louvado seja Deus. Dizer para o Senhor, como Isaías disse lá no capítulo 6: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome santo de Jesus. Irmãos, é mostrar, aleluia, a nossa disponibilidade, dizer: Deus, eu estou aqui como instrumento nas tuas mãos, usa a minha vida. Aleluia, usa a minha vida para a tua obra. Aleluia, louvado seja Deus. Quem é hoje que tem coragem de dizer como Paulo: gastarei e
e deixarei me gastar pelo amor da tua obra. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Isaías previu que o caráter servil de Jesus faria uma grande obra e agiria com obediência incondicional. Ele mostra que, como servos de Cristo, nós também podemos aprender o essencial para cumprir a grande missão. Jesus ensina, irmãos, aleluia, ali no momento, quando Jesus está reunido com os seus discípulos na Santa Ceia, instituindo a Santa Ceia, ele dá o exemplo. Ele tira o seu manto, pega uma toalha, amarra a toalha na cintura, pega uma bacia com água e sai lavando os pés do discípulo. Ele está dizendo: olha, eu sou mestre, mas eu não sou maior do que vocês. E o que nós estamos vendo hoje é os homens querendo ser maior do que Jesus. Não é porque eu sou pastor, eu sou pregador. Me respeite porque eu sou pregador. E tem deles até, não, eu não sou pregador, eu sou profeta. Não é? Tem deles aí na internet, eu não sou pregador, eu sou profeta. Tu é nada. Aleluia. Se não for Jesus na tua vida, tu não é nada. Se não for Jesus na minha vida, irmãos, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu não passo de pó e cinza. Louvado seja o nome do seu Senhor. E eu, como servo, tenho que fazer a obra, a vontade do Pai, e não a minha vontade. Louvado seja Deus para todo sempre. Aleluia. Então ele busca outra coisa que é bem interessante isso aqui, porque Jesus busca aqueles que servirão sem buscar o reconhecimento, que está muito difícil nos dias atuais, porque o que nós estamos vendo são obreiros que só faz alguma coisa se o pastor Zé Silva estiver vendo. Se o pastor Francisco estiver vendo, aí ele faz alguma coisa que para o pastor ver que eu estou fazendo. Ele não quer fazer nos bastidores. Exatamente. Porque está buscando um reconhecimento humano. Louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus. O que nos importa é fazer a vontade dele. Aleluia. Lá em Romanos, Paulo diz: tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele, tudo pertence a ele. Louvado seja Deus, a nossa vida, a nossa obra, o trabalho que a gente faz, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos ter reconhecimento na glória. Louvado seja o nome santo de Jesus. Eu sempre usei eu sempre disse, meu texto áureo, 1 Coríntios capítulo 57, e lá no finalzinho, os 2 últimos versículos. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Louvado seja o nome do Senhor. O vosso trabalho não será vão, não será em vão. Aleluia. No Senhor, não espere nada do pastor, não. Espere em Deus. A recompensa será dada lá no céu, na glória, na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus procura servos que seu único exercício de poder seja o de propagar o amor de Deus, ministrando sua vida aos perdidos, aos doentes e aos que estão aprisionados no pecado. Eles fazem onde Deus soberanamente ordena. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Aleluia. Lendo isso aqui, agora me veio à mente o trabalho, irmãos, o árduo trabalho feito por, eu acho que talvez aqui ninguém, alguns irmãos não sabem nem quem seja. Um grupo de irmãos que toda sexta-feira está lá no presídio, pregando a palavra. Outros, tem um grupo de irmãos que toda terça-feira está lá debaixo dos arcos da ponte, lá na orla, lá embaixo, lá na terra, pregando a palavra, sem reconhecimento, sem auxílio, sem ajuda financeira, eles botam do próprio bolso. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Talvez alguém pense, esses irmãos aí deveriam estar lá no púlpito. Não. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O saudoso pastor Manuel, ele dizia: tem cooperador que se você colocar ele como diácono, você mata ele. Tem diácono que se você colocar ele como presbítero, você mata ele. E tem presbítero que se você botar ele como pastor, você mata ele. Sabe por quê? Porque o cargo ensoberbece a pessoa. Então, irmãos, é melhor estar, aleluia, como servo. Glória a Deus. Irmão, qual é o seu cargo? Servo. Qual é a sua posição? Servo. Qual é a sua credencial? Servo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. É como servos que nós seremos reconhecidos. Lá no céu não teremos credencial de pastor, de evangelista, de pregador, de profeta, não. Nós chegaremos lá como servos humildes e obedientes ao Senhor. Louvado seja Deus para todo sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que o amor de Deus, irmãos, aleluia, e a obediência de Cristo nos faça servos leais. Que nós sejamos mais tementes e obedientes à palavra de Deus. Que nós tenhamos essa preocupação, irmã Rosiane, em ter amor pelas almas. O amor à obra de Deus, irmão, se resume ao amor às almas. Louvado seja o nome santo. Porque o que adianta nós trouxermos o cantor mais caro do Brasil, fazer um grande congresso, como alguns costumam dizer, vamos botar para arrebentar. E nenhuma alma se salvar. De que adianta? Nós fazemos congressos milionários e não ter salvação de almas. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu disse, eu sou o pior. Aleluia, o mais miserável entre os homens. Louvado seja Deus. Mas eu saí regozijado ontem ali da cruzada, irmãos. Louvado seja Deus. 22 almas aceitaram a Jesus. Louvado seja Deus para todo sempre. Aleluia. Achei que tinha pouca gente. Tinha pouca gente. Por isso que Jesus diz, olha, ficai atento com o inverno, né? Para que o Filho do Homem não venha no inverno, né? Porque eu estava frio, um vento gelado. Eu acho que talvez por causa disso muita gente não saiu de casa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ao final, aleluia, 22 almas aceitaram a Jesus. Aleluia, eu estava lembrando, graças a Deus, porque Jesus disse que uma só vale o mundo inteiro. Imagina 22, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora tomara que o departamento tenha o cuidado de zelar dessas 22 almas.
né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus em Cristo nos ajude, que nós tenhamos essa reflexão, esse sentimento de preocupação, já que eu não posso ir, já que eu não posso ser um missionário transcultural ou até mesmo local, aleluia, eu vou contribuir. Não necessariamente o financeiro é de extrema importância, porque senão como é que o pastor Zé Silva estaria aqui? Né? Ele é um missionário aqui. A sede precisa do financeiro para sustentá-lo, para manter o aluguel da casa, para manter esse templo. Mas nós precisamos contribuir financeiramente, orando e a sede enviando. Louvado seja o nome santo de Jesus. Então, que Deus em Cristo nos ajude, que Deus nos dê da sua graça, que nós possamos orar. Ore pelos missionários, os verdadeiros missionários, né? Louvado seja o nome santo de Jesus. Ontem eu soube de uma notícia, a gente fica meio estarrecido, irmãos, que um brasileiro, né, esse povo que organiza viagens de turismo, estava lá no Rio Jordão batizando um grupo de pessoas, R$20 mil cada batismo, viu? Essa é a situação que está a igreja brasileira. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de nós, e nós precisamos orar por este povo, para Deus, para o Espírito Santo convencê-los do pecado, porque não foram convencidos ainda pelo Espírito Santo. Estão no Evangelho, mas estão usando o Evangelho como mercadoria. Não foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Louvado seja o nome de Senhor. Então, que Deus abençoe os irmãos continuem orando por mim, pela minha casa, continuem orando por Stephanie, né, para Deus cuidar dela nessa gravidez, né? Está previsto ainda lá para dezembro, né, o nascimento do bebê. Então vai requerer muitas orações da igreja, e eu creio que os irmãos continuam orando por nós, em nome de Jesus, assim como a gente nas nossas orações tem também apresentado os irmãos em nome de Jesus. Que Deus abençoe, pastor Zé Silva, Deus abençoe o senhor, sua família, né, e estamos à disposição, mas na próxima vez que eu vier aqui eu quero estar sentado aí ouvindo o senhor, amém?